sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, bom dia, a paz do Senhor. Não sei em qual horário que você está assistindo esse vídeo do 1 Samuel 7,12 Cast. Estamos aqui para atender os nossos irmãos. Desde já queria agradecer os inscritos, os ouvintes, agradecer os inscritos novos, agradecer as pessoas que acompanharam o nosso vídeo, né, que falamos sobre suicídio. Vamos novamente trazer esse assunto entre os cristãos, coisas que realmente têm acontecido, pode acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, amém? Então, queria que você seguisse aqui os patrocinadores, seguisse aqui as pessoas que nós temos apoiado, pedir também que vocês, no nome de Senhor Jesus Cristo, ore por esse canal, ore pela produção, ore pelos patrocinadores, ore pela vida dos inscritos. Vamos juntos caminhar rumo aos 500 inscritos. Amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje, nessa quarta-feira, vamos dar início ao nosso poderoso devocional, que é Alimentando o Seu Lar. Então, se você estiver lavando a vasilha, seja alimentado no seu carro, com o seu smartphone, no seu trabalho, seja alimentado nesse exato momento pela palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma simples oração? Grandioso Deus, poderoso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse dia, por esse momento, pela essa pessoa que está ouvindo, pela essa pessoa que está assistindo, que o seu santo nome seja glorificado. Senhor, perdoa pelos nossos erros, nossos pecados. Chegamos ao meio-dia é a hora que a pessoa talvez ela está naquele momento caótico, cansativo, com a indecisão que vai acontecer para frente, mas sabemos que o Senhor é o Deus que sempre vai trazer a conclusão e o renovo. Senhor, seja com os inscritos, seja com os ouvintes, seja com as pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Fecha a tela e abra a tela. Vamos lá para mais um Alimentando o Seu Lar. Hoje nós temos um tema que eu acredito que ele tem que existir no nosso meio, está existindo no nosso tempo e deixou de ser falado no nosso tempo também, na nossa era. Vamos lá para o tema, papel e caneta na mão. Coração endurecido. Ei, Jesus! E eu tenho um subtema do coração endurecido. Quando ouvir a palavra se torna perigoso. Por quê, irmãos? Hoje vamos falar sobre um assunto perigoso e silencioso dentro da vida espiritual. Não é pecado encarado, não é afastado da igreja, mas é algo mais sutil que a gente pensa. Ouvir a palavra de Deus e não ser transformado por ela, isso é muito perigoso. E nós estamos encarando tempos desses, que a palavra ela tem o poder para fazer tudo, mas as pessoas estão endurecendo seus corações sutilmente com pequenas coisas desse mundo e não está conseguindo abrir ele para ser transformado pela palavra. O mesmo lugar onde deveria quebrar o nosso coração pode endurecê-lo também. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, que, vou ser sincero, a gente mesmo vendo sinais acontecendo, que a adventa aponta para a volta de Cristo, mesmo tomando as pancadas da vida, mesmo vendo os sinais de Deus através dos servos, das servas dele, mesmo vendo testemunhos de vida, o nosso coração tem se endurecido de tal maneira, e isso é muito perigoso, porque a palavra está sendo semeada, está sendo pregada em todo meio, até na sua mão é agora, e o coração está endurecido. Base bíblica. Vamos lá? Em Êxodo 7,14, está escrito assim: E disse Deus, o coração de Faraó está obstinado. Amém? Mas se a gente for entender bem, irmãos, o porquê que o coração de Faraó, em algumas traduções, está endurecido ou endureceu, nenhuma parte que fala de Deus permitiu no original, né, o coração de Faraó ser endurecido. Vamos entender para o nosso tempo. Eu não vou falar das 10 pragas, não vou falar disso.
Eu estou usando uma base, que mesmo Moisés indo falando com Faraó, falando que Deus ia fazer, falando que Deus ia mandar uma praga, quando Deus livrava o coração de Faraó, endurecia de novo. E você acha que é diferente no nosso tempo? Mesmo o pregador falando, Jesus está voltando, libera perdão, ama, mude a sua vida, mostrando sinais, olha, a volta do Senhor está assim. O nosso coração tem hora que não fica endurecido, parece que só está dentro da igreja ou dentro da televisão e depois some. Parece que o que Deus falou já não tem mais entendimento. Mas se a gente ler a história, vai perceber um processo nessa questão de Faraó. Primeiro, o Faraó endureceu o próprio coração. Você vai ler o texto que o coração de Faraó estava obstinado a não deixar o povo ir. E depois Deus confirma essa decisão. A gente tem que entender isso no texto. Porque primeiro o coração de Faraó estava endurecido. E depois Deus confirma com Moisés. O coração de Faraó continua endurecido. E Deus confirma. E Deus, assim, em algumas traduções, permitiu o coração de Faraó ficar endurecido ou endureceu o coração de Faraó. Quando a gente fala no hebraico, Deus endureceu, dá a entender que Deus está está brincando com Moisés. Vai lá e fala que eu vou endurecer. Não, é Deus confirmando, Faraó, seu coração continua endurecido. Amém? Mas vamos lá. Isso nos ensina algo muito forte. Deus não nos torna duros do nada. Ele confirma os caminhos que escolhemos insistir nele. Amém? Deus não nos torna duro por nada. Deus, ele confirma os caminhos que nós continuamos escolhendo insistir nele. É como se fosse tipo assim, ó. Deus está falando comigo, como foi com Jonas. Não vai para o bairro vizinho. Fica aqui porque é aqui que eu vou fazer isso. Aí meu coração já está voltado e para lá. E eu estou caminhando para lá. Automaticamente Deus está falando. O coração do Venâncio está endurecido para ir para o lugar que eu não quero. Entendeu? A gente tem que separar isso. Porque tem hora que a gente acredita. Tudo é de Deus, irmãos. Tudo é sobre Deus. Mas Deus te deu faculdades mentais, espirituais, para que você também esteja rendido a Ele. Por isso que tem o relacionamento de oração. O problema não é ouvir. O problema é ouvir e rejeitar. É o que a nossa geração está passando. Nós estamos ouvindo a Deus, mas estamos rejeitando a vontade de Deus. O momento mais perigoso para o seu coração é quando você está longe de Deus. Quando você está perto, ouvindo a verdade, mas resistindo a ela, é quando o seu coração ele está correndo um grande risco, porque ele está tendo autonomia própria, e isso aí contradiz o que a Bíblia fala, que a vontade perfeita e agradável, ela vem de Deus. Como que o meu coração endurece diante de Deus? É quando você está no culto e vem essas palavras. Isso não é para mim. Depois eu vejo isso. Eu não quero mudar isso agora. Você está confirmando diante da própria testemunha de Deus que se isso não é para você, então por que te incomodou, como dizem os cristãos? Se depois você vê isso, então você está querendo procrastinar o que Deus falou. Se você não é agora que eu quero isso, você está achando que você tem um tempo determinado por você. Isso é evidência de um coração endurecido. Seu coração vai perdendo a sensibilidade quando você utiliza essas palavras. Eu queria deixar uma ilustração. Existe uma frase poderosa: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A palavra de Deus é esse sol. Em algumas ele quebra, transforma e amolece. Em outros ele endurece ainda mais. Não é por causa da palavra, mas por causa da postura do coração. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Em algumas traduções vai nos representar que coração fala de sentimento, fala da batida da nossa alma. Mas vamos lá. Quantas vezes você já ouviu uma pregação e sentiu: Deus está falando comigo, mas mesmo assim você não mudou nada? Então quer dizer que Deus é incompetente? Vamos ser sinceros. É porque o nosso coração muitas vezes é tão enganoso, como está escrito em Jeremias, que a gente acha que nós temos o direito de ter até o tempo determinado para mudar diante de Deus. E é na hora que o Espírito está batendo aí na porta, está falando com você:
te convencendo, abre esse coração, perdoa essa traição, perdoa essa pessoa que te machucou. Isso está te afastando de Deus. Abençoa a pessoa, faça isso, faça aquilo, e a gente fala agora, a gente começa a falar agora não, para mim não dá, para mim tá difícil, não, e depois eu vejo isso. É como a gente quisesse achar que tempo cura alguma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, tempo não cura nem queijo, oxalá o seu coração. Amém? Então, as coisas com Deus têm que ser agora e não ficar protocolando, porque quando Deus está no controle, Deus te acorda de madrugada, de tarde, de noite, em qualquer horário. É Deus que está no controle de tudo e Ele nunca perdeu o controle. Cada vez que você adia uma obediência, você está um passo em direção à insensibilidade espiritual. Faraó não ficou duro de uma vez, foi um processo. Milagre após milagre, alerta após alerta, e ele continuou dizendo não. Então, muitas vezes nossa vida está assim, milagre após milagre, cuidado após cuidado, e Deus está falando, está pedindo para você, para melhorar você mesmo, não falando, não, Deus, agora não, isso não é comigo. A gente está buscando mais direito do que os nossos deveres. Hoje, enquanto você está ouvindo isso, se pergunte, irmão, no nome de Jesus, o que Deus já me disse, mas eu tenho ignorado? Em que área eu tenho resistido à voz de Deus? Não espere mais sinais, isso é um alerta do canal, tá bom? Obediência imediata mantém o coração sensível. Amém? Não sejamos, irmãos, como Faraó, que viu o poder de Deus, mas nunca se rendeu a ele. Seja como um coração que diz, Deus, eu não quero apenas ouvir, eu quero te obedecer, como diz a palavra, não é? Porque o reino de Deus, ele está bem mais próximo, ou como Jesus diz, ele já está dentro de nós. Quem ouve e obedece vive, mas quem ouve e resiste, cada vez vai ficando uma pessoa mais endurecida. Irmãos, eu queria deixar para vocês uma pequena reflexão sobre isso, porque o perigo disso é a gente perder a sensibilidade espiritual. O perigo disso é a gente deixar de colher os frutos do Espírito. O perigo dessa situação é a gente começar a distorcer as coisas de Deus. O perigo desse coração endurecido é a gente não pôr crédito mais nas coisas do nosso Senhor. E eu vou ser sincero, irmão, os tempos são maus, as coisas estão passando. E tudo que Satanás quer, lembra da parábola do semeador? É que você tenha um coração de pedregulhos, que quando a semente cai, quando ela começa a crescer, ela é sufocada e ela morre. Hoje, irmãos, tem cristão que já não acredita mais em Cristo. Tem cristão que já não anda mais com Jesus. Tem cristão que está dentro da igreja, mas fora dela. Tem cristão que está próximo dos irmãos da igreja, mas distante de Deus. Tem cristão que eles não mais têm um coração mais, como Davi falou, pastor, mas o meu coração endureceu, faz igual Davi. Ele pediu, o homem que foi assim declarado segundo o coração de Deus, ele pediu, crie em mim um coração puro. Entendeu? Então a gente não pode cair nesse comodismo. Eu deixo um alerta com vocês. Aqui nós citamos Alimentando no Solar, atitude de um rei pagão. Mas, vou ser sincero, está tendo diferença entre eu, você e Faraó? Faraó viu a voz, viu o alerta, viu os sinais e o coração continuava duro. E eu e você? Temos uma congregação, temos o YouTube para ver pregação, temos a televisão para ver os pastores que têm canal em televisão, temos o evangelismo na rua, temos o irmão da igreja, temos as pessoas que precisam, temos os sinais dos fins dos tempos, e o nosso coração continua como? Você já parou para perguntar isso? Irmãos, aqui eu encerro. Toma cuidado que esse trem, comigo não é, depois eu vejo, agora eu resolvo. Talvez é sinal, sintoma de um coração que está tomado pelo câncer espiritual. Está cada dia se decaindo e eu vou falar com você, a quimioterapia é pior
do que talvez você se prevenir antes do tempo. Amém? Hoje não é só mais um conteúdo, é um chamado que esse canal te chama. Não endureça o seu coração, não ignore a voz de Deus, porque o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A diferença está na postura do seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Espero que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua alma, na sua mente. Que a sua vida espiritual, se hoje está parada, se hoje está voltada para os erros, para o pecado, que o Espírito de Deus, ele cada dia, não só com a divindade que ele tem, todo o poder para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado, te retorne ao primeiro amor. Fica uma passagem no final. Porém, tem uma coisa contra ti, é que você não me ama mais como me amava no princípio. Arrependa dos seus pecados e volta a fazer o que você fazia no princípio. Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Um abraço, um beijo, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Vamos que vamos. Que Deus te abençoe.